Quem não conhece ainda, né, o pessoalzinho que entrou, nós estamos com o projeto Sabadô com a CRE. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ozônio na pediatria, né, a ozonioterapia na pediatria. Eu sou a Marina Luna, proprietária da Clínica de Reabilitação Esperança e fisioterapeuta aqui na clínica. Nós atendemos o público infantil e adolescente. Estamos situados na região da Vila Formosa e acho que é isso. Eu vou convidar o nosso amigo e fisioterapeuta Dr. Leonardo para participar aqui com a live para a gente começar a iniciar o nosso bate-papo, enquanto o pessoal chega aí na live. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Posso chamar de Léo, Leonardo, doutor Leonardo? Pode, tanto faz, pode ser. Tá bom. Se apresenta pra gente poder iniciar, tá bom? Fica à vontade aí. Sim. Eu sou Leonardo, sou fisioterapeuta desde 2003, né? Em 2006 fiz a especialização em acupuntura, 2006 e 2007, né? 2009 fui me especializando ainda mais em fisioterapia do esporte, depois fisioterapia geriátrica. Tenho mestrado, né, em psicogerontologia. E de 2 anos para cá eu venho me especializando na ozonoterapia, que é a crescente de terapias no Brasil, né? Ela vem crescendo e ganhando corpo de 2 anos para cá, apesar de ser uma terapia muito antiga. Tá. Você é especializado em ozonioterapia, pelo que você comentou, né? Sim, de 2 anos para cá eu venho me especializando nessa área. E o que o pessoal não entende muito é o que é a ozonioterapia. Como você poderia deixar de uma forma simples para as pessoas entenderem que terapia é essa? Porque quando a gente fala em ozônio, essa é a pergunta, mas o que é isso? Entende? Sim. Então, a ozônio, né, ela é um gás, como um gás que nós respiramos, né, de oxigênio. Só que o gás de oxigênio, né, ela é formada por duas moléculas de O, né, ou seja, O2, né? E a ozonioterapia é o mesmo gás, só que com 3 moléculas de oxigênio. Ela é O3. Essa molécula instável, ela se desprende, ela não consegue ficar presa com O2, ela se desprende e começa a agir no nosso corpo durante 30 minutos. Após 30 minutos, ela se transforma em oxigênio novamente. Então, é algo natural, né, do nosso corpo, é uma terapia totalmente natural. Né? Se a gente pensar em ozônio, a gente pensa na camada de ozônio, que todo mundo viu na escola, na época de colégio. Né? Então, se a gente pensar de 25 quilômetros da Terra, a gente tem a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é feita justamente pelos raios solares, né? Há o oxigênio na célula, o raio solar quebra essa molécula e forma O3, formando a camada de ozônio. Um outro exemplo que é um gás natural e que já está presente no nosso corpo, por exemplo, nas ligações neurais. Quando as ligações neurais elas sofrem aquela descarga elétrica, ela libera ozônio. Ou outra possibilidade, por exemplo, é nos nossos anticorpos. Os nossos anticorpos liberam ozônio através de eletricidade, libera ozônio, esse O separado se gruda numa bactéria e combate ela. Interessante. E então ela não tem, como é uma terapia natural, ela não tem contraindicação. As contraindicações dela são bem raras. Uma contraindicação seria a deficiência da enzima. Por exemplo, pessoas que têm uma baixa dessa enzima, ela teria uma contraindicação, ela não consegue, tem uma alergia de feijão, de lentilha, de grãos no geral. Então são raras essas pessoas, principalmente pensando em Brasil. O Brasil há um alto consumo de feijão, por exemplo, né? A população toda costuma comer feijão, então o público brasileiro é muito raro. E uma outra contraindicação seria o hipertiroidismo descontrolado, porque ela mexe um pouco com os hormônios. Só são 2 contraindicações, praticamente. Interessante. Uma outra dúvida que eu fiquei pensando sobre a ozônio é se ela é uma terapia regulamentada. Por exemplo, a Anvisa
ela é aprovada pela Anvisa? Se um pai quiser fazer com o filho através do convênio, é autorizado pelo convênio esse tipo de abordagem? Ou ainda está ganhando espaço essa questão da ozonioterapia? A nível de convênio ainda está ganhando espaço, mas em 2018, não sei se agora é 16 ou 18, o Ministério da Saúde já incluiu ela dentro das terapias complementares. Então, ela pode ser aplicada, por exemplo, no SUS. Né? A gente tem uma cidade modelo, que é a cidade de Araraquara, que já aplica a ozonoterapia no SUS. Ela é regulamentada por alguns conselhos, por exemplo, de fisioterapia, farmácia regulamentou ontem, enfermagem, alguns dentistas, né, de odonto e de veterinário, todos esses 5 conselhos, eles não há uma normativa, mas há uma regulamentação, eles já têm no site deles, então pode ser aplicado. Para biomédicos, o conselho é favorável, mas não se manifestou ainda nenhuma resolução. E para a medicina, sim, que por enquanto ele é proibido, só pode ser aplicado a nível de estudos, né? Mas é proibido que se venda esse tipo de terapia. Interessante. Eu pergunto porque muitos pacientes infantis, né, de pediatria, eles utilizam do convênio ou do reembolso para conseguir o tratamento. Por isso que eu perguntei se ela é regulamentada. Que aí o pai pode tentar conseguir esse tratamento através desse caminho, entendeu? Uhum. Vamos tentar responder uma pergunta que surgiu aqui da Vanessa. Como o ozônio pode ajudar no tratamento de uma criança com encefalopatia epilética? Essa criança, ele tem acho que 3 anos, é o Marcos, ele teve uma convulsão um tempo atrás, e ele teve uma crise, né, séria, e ele acabou tendo algumas sequelas, ele conseguiu reabilitar, depois ele teve uma outra crise mais séria, resumindo bem o caso, e ele colocou um implante VNS, que é do nervo vagal, e conseguiu controlar. Só que a sequela já é 6 anos. Só que a sequela, ela ficou, e aí a mãe está perguntando o que o ozônio poderia trazer de benefício para ele nessa reabilitação da criança, entende? Sim. Pensando assim, às vezes a convulsão ela causa algumas, né, depende do grau de comprometimento, ela causa algumas mortes neurais, né? A gente pode dizer assim, a ozônio, por exemplo, ela faz um alto fornecimento de oxigênio para esse cérebro, ou para o sistema no geral. Além disso, ela ativa as mitocôndrias, que seria a mitocôndria, seria uma usina de energia do nosso corpo. E essa usina de energia, ela cria ATPs. ATPs são fontes de energia para o funcionamento de todos os tipos de célula. Se eu tenho maior fonte de oxigênio, de ATP para esse sistema nervoso central funcionar, para o cérebro funcionar, que o cérebro é um dos órgãos que mais adora ATP, porque ao tempo todo nós estamos pensando, gastando ATP, nós estamos raciocinando e mandando comandos para funcionamento do aparelho musculoesquelético, então o tempo todo está usando esse ATP. Se eu forneço mais energia e mais oxigenação para esse cérebro, eu aumento a velocidade da neuroplasticidade e da regeneração do sistema nervoso central no geral. Interessante. Então, na verdade, eu usaria ela junto com a fisioterapia para você ter um maior ganho da aprendizagem, né? Você falou que aumenta a neuroplasticidade, então eu tenho uma efetividade na função usando, né? A ozonioterapia. Sim, porque eu forneço todo o material a ozonioterapia forneceria todo o material que um cérebro necessita. Para E poder a desenvolver. fisioterapia, a fisioterapia indicaria o caminho Entendi. para Nossa, chegar muito legal. à informação. Aí a mãe, finalizando a pergunta, ela pergunta como seria aplicado isso na criança? De que forma? Para uma criança seria mais via retal, uma insuflação retal, né? A gente tem alguns protocolos, é um tratamento demorado, né? Por se tratar de neurológico, mas que tem muitos resultados. A gente vai poder ver um pouquinho mais para frente, alguma coisa sobre autismo, vamos ver aí como vai ficando. Tá, mas assim, existe, por exemplo, você precisaria avaliar essa criança
Ou você já tem, por exemplo, sei lá, ele vai usar uma vez na semana ozônio junto com a fisioterapia, ou como funciona essa questão da aplicação do ozônio? Os protocolos geralmente são de 14 semanas, né? Eu tenho geralmente nas 2, 3 primeiras semanas são feitos 3 vezes na semana. Uhum. Depois, para mais 3 semanas, 2 vezes, e depois passa para uma vez por semana. Interessante. É, E aí, a gente falou sobre a questão da encefalopatia. Aí, nós entrando no público pediátrico, eu queria que você falasse qual que é o benefício da ozônio nas crianças, né? Fora essa questão do aumento da neuroplasticidade, dos ATPs, tem algum benefício que você acha que é interessante a gente abordar para a gente poder falar sobre? Sim, por exemplo, na criança, eu consigo tratar as dermatites infantil, inclusive estou com um artigo aqui aberto que eu peguei ontem, deixa eu ver só o ano que é. Para as dermatite atópicas infantil, né? Foi avaliado 70 crianças, né? E foi tratado com água de ozônio e óleo ozonizado de 3 vezes por semana. Já na segunda aplicação, já não havia mais aerosões na pele. Né? Foi um Legal. grupo controle onde tinha 70 crianças, 35 foi tratado com água de ozônio e óleo ozonizado e 35 foi tratado com água apenas de torneira, né? E pomada. As crianças que foi tratado com água ozonizado e com óleo de ozônio, na segunda sessão já não havia mais lesões na pele. Isso Bacana. seria uma das atuações. Outra atuação seria em cima das doenças, das alergias respiratórias, então rinite, sinusite, ou ainda nas doenças respiratórias como a bronquite e a asma. É muito utilizado, por exemplo, na nefro com as infecções urinárias recorrentes, né? Então a gente tem um bom controle dessas infecções urinárias. Também usado na parte do aparelho gastrointestinal, por exemplo, tratando, por exemplo, o refluxo da criança e regularizando o intestino dela. Além disso, tem atuação na neuroresp, né? Na neuropediatra. De que jeito? Através do PC, novamente quase na mesma explicação, fornecendo mais material para que essa neuroplasticidade funcione melhor, né? E no autismo, que é o mais divulgado a ozonoterapia no mundo todo. Bacana. Sabe o que eu acho interessante a gente falar um pouco? Você falou que tem a aplicação retal, e aí eu queria entender um pouco melhor quais as aplicações seriam para pediatria, porque se eu não me engano existe o óleo que você falou agora, né? Que dá para usar. Eu queria saber para pediatria quais seriam as aplicações, porque eu sei que também tem a ozônio que é injetado nas pessoas, mas eu não sei se para pediatria isso seria indicado. Como seria utilizado no público pediátrico essa questão da ozonioterapia? Sim, na pediatria ela é usada de diversas formas, né? E o mais comum seria o retal, principalmente se a gente pensar em doenças neurológicas, teria que ser via retal, porque eu preciso de uma via sistêmica. Se fosse adulto, acabaria fazendo autoemoterapia, que dá muitos resultados, mas na criança, a autoemo tem gente que faz, mas a nível de Brasil é bem raro. Mas se a gente falar Cuba, Alemanha, o pessoal faz autoemo desde da criança tem de 8 meses em diante. Né? Mas é meio complicado. Então, na criança, a nível de Brasil, seria retal, endovaginal para tratar essas infecções urinárias. Pode ser feito muscular e articular para tratar dores, ou ainda para tirar e combater um pouco a rigidez, a plasticidade, seria possível. Uma outra forma, se a criança tem um grau de consciência e ela já é um pouquinho maior, e se ela consegue
obedecer o comando verbal, como segurar a respiração, eu posso fazer ela também via auricular e sublingual, além de óleos ozonizados e a via de inalatória, apesar de o ozônio não poder ser inalado, ele é contraindicado a inalação dele, mas a gente faz com a inalação, com soro ozonizado e óleo de ozônio, né? A gente tem alguns cremes que também pode ser feito, e muitas outras coisas, assim. E a água ozonizada, que trata muito bem esses problemas de gastrointestinal. Nossa, então na verdade dá para você tem um leque de opções para trabalhar da melhor maneira possível para cada criança, então, né? Você consegue adaptar o que for melhor para a criança, então, no caso, né? E isso, para cada patologia diferente, há uma maneira de se aplicar, uma forma de se aplicar. Uma outra pergunta que eu tenho o caso de uma criança que começou agora comigo, eu fiz a avaliação nela essa semana, ela tem esqueci o nome, IAJ, ela tem eu sei que é artrose idiopática juvenil, ela com 2 anos foi diagnosticado, e em outubro do ano passado ela teve que fazer a raspagem no joelho esquerdo, e ela está com dificuldade de marcha, porque ela não consegue estender o joelho mais, porque ficou aquele joelho mais edemaciado, mais rígido, né? Eu estava lendo sobre a ozonioterapia, eu vi que ela pode ajudar nessas doenças inflamatórias, porque nada mais é do que uma doença inflamatória que essa criança tem nas articulações grandes, né? Ela pode ter no cotovelo e ela tem no joelho, do lado direito. Eu queria entender melhor o que essa terapia pode trazer de benefício para essa criança. Só um adendo, ela toma ibuprofeno de horário. Ela mantém a terapia dela com ibuprofeno por causa dessa questão inflamatória. Sim. A ozonoterapia, no geral, além de regularizar o sistema imunológico, né, ela vai fazer o quê? Ela vai combater essas toxinas anti-inflamatórias e inflamatórias. Ela consegue combater, ou seja, ela tira esse processo inflamatório, logo ela tira a dor desse paciente. Né? Eu tenho até um artigo científico aqui, de um tratamento de ozônio com distrofia simpática reflexa, né, DSR, né, que agora é conhecida como síndrome de dor regional complexa, né, juvenil, que é SDRC. Era uma menina de 11 anos, é um estudo de caso de uma menina de 11 anos que sofria de dores distais do membro inferior direito, né, nas pernas. E essas dores eram tão forte que ela se retorcia no chão de tanta dor. Então, a princípio, eles tentaram ver se não era uma espécie de convulsão, não só por causa da dor. Mas foi feito eles entraram com um anticonvulsivante e foi feito uma eletroencefalograma na criança e viu que não era uma convulsão, que não tinha uma alteração neural. Então, ela foi diagnosticada como pseudoconvulsões e ela fazia uso de medicamentos fortes para combater a dor, como desde fraco até forte, como Novalgina, Tilenol, Ibuprofeno, e chegou a fazer, inclusive, uso de morfina grau 4 para o combate à dor, e mesmo assim ela tinha episódios de pico de dor de 25 a 30 por dia, mesmo com o uso da morfina. O que acontece? Entrou com um tratamento de ozonoterapia 5 vezes por semana. Na 15ª sessão, o episódio de dor dessa menina, esses picos de dor durante o dia, passou de 25 para 30, passou a ser 12 para 13 episódios por dia. Na sessão de número 50, feito 5 vezes por semana, na sessão de número 50, já não havia mais dor alguma nessa criança. Que legal. Então, o que tem alguns artigos que chegam a falar que a ozonoterapia no tratamento da dor, ela chega a ser mais forte do que o dexametasona e do que a própria morfina, sendo realizado 5 vezes na semana.
Entendi, que legal. Mas no caso dessa menina com artrose, né, idiopática, ela conseguiria reduzir a evolução da doença com a ozônio ou só trataria a dor mesmo? Por causa que é o processo inflamatório, né? O que você acha? Sim, Porque ela não sente sobre o tanta dor. processo, sobre o processo inflamatório, com certeza tiraria todas as toxinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, consecutivamente, eu combateria a própria doença e não somente a dor. Que interessante, muito legal. A Vanessa está perguntando para a gente quando que teria as primeiras respostas no caso da criança encefalopata para fazer o protocolo com ozônio. Você consegue falar isso? Tem como saber ou depende do desenvolvimento da criança? Depende do desenvolvimento da criança e também precisa ver a avaliação da própria criança, né? Por se tratar de algo neural, né? É muito difícil a gente falar em tempo. Acho que é igual a questão da reabilitação, né? É bem complexo, depende muito do desenvolvimento cerebral da criança, né? É, provavelmente sim. E eu atendi um tempo atrás também, lembrei agora você falando sobre dermatite, sobre essa questão que o ozônio ajuda. Você já ouviu falar sobre a doença da epidermiólise bolhosa? É aquela doença que as crianças têm ferida, que a pele é tão sensível que se você esbarrar em algo, você já Ah, tem sim. uma lesão. Teria algum efeito da ozônio nessa situação? Isso daria para tratar de duas formas, uma combatendo as próprias feridas, né, que possa ser aberto, que é fazendo o bag, que eu até esqueci de falar lá quando uma outro tipo de aplicação, que seria o bag, onde a gente envolve numa bolsa de ozônio e deixa o ozônio agindo ali, regenerando a pele. Além do óleo ozonizado por cima ou a própria água ozonizada, que é uma água especial, que é uma água bidestilada, onde a gente ozoniza essa água. E também a via retal para fortalecer o sistema imunológico e a gente para fortalecer principalmente e estimular a fagocitose. O que seria a fagocitose? A fagocitose é que faz a criação de pele. E se eu tenho um estímulo maior, aumentando o processo da fagocitose, logo eu tenho mais criação, eu aumento a resistência no nível de epiderme e derme, então consecutivamente eu vou diminuir essa doença, vou criar resistência para que essa pele não fique tão aberta. Porque a dificuldade da epidermiólise bolhosa é isso, você trata uma ferida e acaba em uma semana saindo várias, entendeu? Você perde para as feridas que abrem na criança, né? Sim, mas aí como tem aumento da fagocitose no geral, eu acredito que vá bem no tratamento. Tá. A Carla está perguntando se é possível tratar endometriose com a ozonioterapia. Sim, endometriose, a gente tem resultados muito bons mesmo na endometriose. Se a gente pensar, né, nas áreas ginecológicas, né, na China só se trata a ozonoterapia com doenças ginecológicas com ozônio. Não existe medicamento na China para tratar doenças ginecológicas. Então, para endometriose já existem vários estudos científicos comprovando, por exemplo, que diminui muito os quadros de dor. Além disso, tinha mulheres que não engravidavam e por causa da endometriose começou a fazer ozonoterapia e conseguiu engravidar normalmente, e além de regularizou o ciclo menstrual dessas mulheres. Interessante. Nós comentamos sobre a ozônio na questão respiratória, né, que você falou do óleo ionizado e da inalação. A Carla está perguntando, para tratar a sinusite, quantas sessões seriam necessárias? Se já existe algum protocolo, como que funcionaria essa questão do tratamento? Bom, no paciente pediátrico ou no adulto? Nos dois, Nos dois, as que tá. estão perguntando, tanto o filho da Carla quanto da Rayane, que está perguntando também, os dois têm sinusite. Eles têm bastante crise de sinusite, chega a tomar antibiótico por causa da crise, então por isso que elas estão perguntando. Tá. Se eu pensar no tratamento infantil, se eu usar as duas vias de tratamento, que seria o retal para eu tratar o sistema imunológico e ganhar essa resistência, e fazer a inalação com óleo ozonizado, eu consigo já ver um resultado a partir da terceira, quarta sessão.
Se eu Interessante. tiver as duas vias de acesso, mas tem mães, né, que vão preferir, não quero fazer a via retal por algum motivo qualquer. E só a inalação, aí esse resultado ele é mais demorado, porque eu não tenho como ativar o sistema inalatório, né? A inalação Você só tá na parte respiratória, você não tá no sistema imunológico, né? não estou no sistema imunológico, só estou na parte via aérea superior e no próprio pulmão. Entendi. E a gente falando mais de via aérea superior, e a questão de crianças que têm bastante pneumonia, a parte respiratória mesmo, você acha que só também conseguiria tratar, ajudando a parte da imunidade e da parte respiratória de via aérea superior? Seria o mesmo caminho? Tanto para sinusite quanto para pneumonia, essas coisas mais sérias, assim. Sim, mas para pneumonia, crises asmáticas e bronquiolite, eu precisaria da via retal, com certeza. Sem a via retal eu não consigo tratar, né? Em crises, não, eu preciso da via retal. Mas, não havendo a crise, eu consigo até tratar a via inalatória e, como eu disse, se a criança ela consegue, tem um bom cognitivo e consegue prender essa respiração, a via do sistema auditivo, né, do sistema auricular seria muito bom indicado, porque aí entra o gás de ozônio e acaba livrando toda essa via aérea, seios frontais, nasais, ele acaba ficando livre dessas de possíveis bactérias, vírus ou fungo que pode ter ocasionado essa sinusite ou essa rinite, ou até mesmo a bronquite, né, às vezes pelos ácaros. Então o gás entrando via auricular, ele consegue fazer esse combate, além da inalação e da própria via sistêmica, que seria a via retal. Interessante. Estão perguntando se a gente faz esse tratamento durante o problema, durante a crise, ou é interessante fazer preventivamente. Você faz um tratamento para prevenir que você entre em crise de bronquite, sinusite e todas essas ites que a gente conhece aí. O tratamento ele inalatório, né, através de inalação e do aparelho do auricular, ele é muito mais indicado, né, para fazer durante a crise. E o sistêmico, sim, geralmente as pessoas fazem justamente para prevenir essas crises. Então, tem até um artigo científico aqui de 20 crianças, né, que tinham esses quadros de asma, de bronquite, né, de chegar à internação. Essas crises duravam 5 vezes por mês, pelo menos, elas precisariam de um hospital. Mesmo fazendo bombinha de aerolim, mesmo fazendo inalação preventiva e algumas outras coisas. Então, elas faziam isso. A partir quando começou a fazer o uso do ozônio retal sistêmico, essas crianças pararam a internação, né? Depois de um tempo. O artigo fala, deixa eu ver aqui, o artigo fala... As sessões foram feitas retal 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, nos 2 primeiros meses, e depois foi passado a 1 vez por semana, e depois 1 vez a cada 15 dias, durante 10 meses, e já no 3º mês, eles estavam livres dessas crises a ponto de chegar ao hospital, e na 10ª semana, ou no 10º mês, eles só fazem a nível preventivo, já não há mais as crises. Que bacana. Mas então, agora você falando, né, a gente tinha até uma pergunta aqui para falar sobre a imunidade em relação ao ozônio. Existe algum protocolo para tratamento de imunidade? Porque pensando nas crianças, né, a gente tem muita perda da reabilitação em virtude das decorrências de intercorrências, porque está com pneumonia, ou está gripado, está com sinusite, a parte respiratória interfere diretamente nisso. Então, alguns pais, eles têm protocolos, né? Tem crianças prematuras que tomam assinages, tem gente que entra com alguma outra medicação de combate para o outono, que é uma fase difícil. Na ozônio, existe algum protocolo de imunidade que você fala, é interessante que a criança faça, qual esse pessoal eles fizeram e agora eles estão só no controle, né? Entrou no grupo controle de manter essa questão da imunidade. O que você indicaria para as nossas crianças, por exemplo, da CRE,
para a gente falar em relação à imunidade delas, para a gente conseguir ter um ganho efetivo na reabilitação, não tendo essas pausas por intercorrências respiratórias. Sim, a imunidade, né, o principal função, né, do ozônio realmente é um dos mais divulgados, ainda mais nessa época de vírus e tudo mais, é a própria a imunidade, né? Além dele regularizar esse sistema imune, né, que muitas vezes está em desordem em algumas áreas, ele estimula, então, o sistema imunológico a fabricar mais células. De que jeito, de que forma, né? De várias formas, uma delas a gente volta a falar sobre a oxigenação, então ele estimula os eritrócitos, as hemácias, que são células que levam a oxigenação para os tecidos, para os órgãos, para as vísceras, né? E para os músculos, para os tendões, levam esse aporte de oxigênio. Esse aporte de oxigênio para esse tecido eles entendem como uma alimentação, ou seja, eu deixo tudo muito mais nutrido e logo eu estou mais protegido, né? Se a gente pensar assim, existe até um estudo recente, por exemplo, que fala que o câncer, muitos dos cânceres é gerado por falta de oxigenação, por falta de oxigênio em determinadas células, e as células começam a ser mutáveis, elas se mutam. Então, para nós, às vezes a gente não está sentindo nada, mas pode estar faltando oxigênio para as células. Então, eu consigo dar mais aporte de oxigênio. E se a gente pensar assim, para que seja mais didático para quem está assistindo, que pode ser leigo, pensa assim numa festa. Eu vou fazer uma festa da minha filha e contratei um buffet. E esse buffet me deu um número limitado de salgadinhos. E geralmente eles têm uma média lá de 8 salgadinhos por pessoas, porque ali a pessoa não vai comer só salgadinho, mas vai beber, vai comer bolo, doces e tudo mais. Então, eles têm uma média disso, de 8 salgadinhos. Então, é como se todo mundo comesse esses salgadinhos, né? E satisfazesse todo mundo, mas não sobraria absolutamente nada. Só que aí pensa nessa mesma festa, e eles esqueceram de avisar que é uma festa de crente. E crente geralmente, né, não bebe bebida alcoólica. Come muito. Isso o cliente come muito, ele não bebe, não faz uso da bebida alcoólica, ele vai comer esses 8 salgadinhos, não até vai sair satisfeito, mas sempre vai ainda chegar em casa, talvez querer comer alguma coisinha mais para dormir. Agora eu contrato a mesma buffet, só que com o número ilimitado de salgadinhos. Ou seja, então, todo mundo vai comer e ainda vai levar para casa uma marmitinha de salgadinho para comer para o dia seguinte. A ozonoterapia faz exatamente isso. Ele nutre todas as células, todos os tecidos, e além disso sobra um pouquinho para o dia seguinte. E se a gente pensar no sangue, por exemplo, o sangue arterial é aquele sangue mais escuro, né? É o sangue mais claro, e o sangue venoso é aquele sangue mais escuro. Então, quando a gente vai fazer exame de sangue, aquele sangue está um pouquinho mais escuro. Por quê? Ele está com falta de oxigênio. As pessoas, quando fazem uso da ozônio, ela vai ver que esse sangue venoso ele volta ainda um pouco claro, ou seja, um pouco ainda ele tem oxigênio, está com reserva de oxigênio. Além disso, né, eu tenho a usina de energia dos ATPs, né? E se eu tenho essa usina do ATP, eu tenho o aumento das mitocôndrias, funcionamento das mitocôndrias, que essa usina energética, eu tenho o aumento do ATP. Então, pensa, se a gente tem uma usina de eletricidade, então, para a gente ligar a TV, eu preciso que essa energia chegue até essa TV, e vamos supor que essa TV, que passe vários programas todos os dias de vários canais, é o nosso cérebro. Eu preciso seguir cada vez mais energia lá. Se faltar energia, a TV não funciona, ou se a antena estiver ruim, o canal fica meio ruim também. O ozônio faz exatamente isso. Eu forneço o máximo de energia para que a TV e o máximo de sinal de antena para que essa TV funcione de melhor maneira possível e com todos os canais possíveis, né, imaginários para o nosso sistema funcionar bem. Além disso, eu tenho ativação eu forço com que o sistema ele comece a forçar, por exemplo, a liberação de hormônios como TSH, dopamina, acetilcolina e vários outros hormônios, inclusive também o hormônio DEA, que é o hormônio da juventude, por isso que também eu combato os radicais livres, por exemplo,
E se eu tenho menos radicais livres, o meu sistema imunológico também está melhor. Na verdade, com o ozônio, ver se eu entendi certo, fazendo uma analogia que você explicou, ele é como se fosse um detetive, onde precisa ele vai, é como se ele fosse um investigador, ele vai e vai investigando, onde precisa mais oxigênio ele coloca, onde não, mas ele deixa todo o sistema regularizado, para que tudo funcione com a capacidade maior, assim, fique tudo bonitinho, né? A parte interna do Sim, nosso corpo. sim, e além disso, como ele é algo instável, né, o ozônio, essa molécula de O que está a mais, ela se gruda em qualquer bactéria, fungo e vírus. Ou seja, então ela consegue matar qualquer tipo de bactéria, fungo e vírus. Não existe, por exemplo, no mundo até agora, nos estudos, não existe uma bactéria capaz de suportar o ozônio. Que legal. Então, a gente emendando na conversa, ele seria muito interessante nessa questão do coronavírus, né? Ele ajudaria, né? É, isso, o que mais estão se divulgando, né? O mundo todo trata coronavírus com ozônio. O Brasil está começando agora, está abrindo um pouquinho, né? Mas o mundo todo trata com ozônio, principalmente se a gente pegar, a gente já tem os protocolos mais recentes da Itália, que começou, quando começou a tratar com ozônio, você vê que os casos começaram a diminuir, né? É um tratamento auxiliar, né? Tem que trabalhar junto com a medicina comum. Mas o coronavírus em si, o vírus, ele acaba se alojando dentro da célula, ele dificulta um pouquinho maior a chegada do ozônio. Então, eu tenho que ativar a célula para combater um vírus que está dentro dela. E por isso que não, a eficácia é grande, mas mais demorado, Entendi, entendeu? entendi. A Vanessa está perguntando se depois que nós fazemos o tratamento para a imunidade com a ozonioterapia, se tem algum tempo de manutenção, né? Tipo, você fez o intensivo, seria assim, né? Que são várias vezes na semana. Depois que você faz o protocolo, você fica com ozônio ainda de manutenção? A pergunta dela é essa. Sim, sim. O ideal é ficar com zona de manutenção, né, após a gente vê um resultado de regularizar esse sistema imunológico, aí fica com o protocolo de manutenção de a cada 15 dias e, de repente, podendo espaçar em tempos de calor, de clima favorável, uma vez por mês apenas. Agora, uma dúvida que eu fiquei, em relação à imunidade, como que a gente consegue saber que pode espaçar esse tratamento? Muito pelo quadro clínico do próprio paciente. Se é esse paciente que tem essa bronquite a gente vê quantas crises de bronquite, quantas vezes ele precisa de inalação por mês. Agora começou a fazer o tratamento. Agora ele não precisa mais fazer inalação, precisa fazer uma só por mês, antes ele fazia 20 a 30, então é hora de se passar. Entendi. A Rosa está perguntando se tem alguma contraindicação para esse tratamento para imunidade. Creio que é o para imunidade que ela está perguntando. Sim. Não, a contraindicação mesmo fica restrito, né, à enzima G6PD, que é a contraindicação de ozônio para todo mundo, que seria essas pessoas que têm alergia a alimentos com grãos. Então, todo mundo tem alergia com grãos, aí não poderia ser feito. Foi aquela pergunta que a gente começou, né? Como o pessoal está chegando agora, Sim. e a resposta da alergia, quem tem, que foi, você falou que é feijão e lentilha, que é bem raro, né? Porque o nosso país, todo mundo come feijão, então é mais raro de achar essa alergia. Sim, e a alteração do hipertiroidismo, se o hipertiroidismo está descontrolado, seria uma contraindicação porque estimulam hormônios, né? E no caso de anemia grave, né, de uma leucemia, aí seria uma contraindicação relativa, dá para se tratar, mas precisa analisar bem, fazer um protocolo específico para essa pessoa. E acho que é uma coisa que vale a pena a gente falar também, que a gente fala de ozônio aqui no Brasil, que está chegando muito agora, mas o ozônio ele já existe desde 1867, se não me engano, Cotescra que fez o primeiro aparelho de ozônio, onde ele observou que através de correntes elétricas liberaria ozônio. De que jeito, por exemplo? Ele observou a chuva. Quando há tempestade, sobe um cheiro após a tempestade, aquele cheiro é ozônio, Hum, né? E se em 1914, na Primeira Guerra Mundial, os soldados ali em combate na Alemanha foram todos tratados, as feridas deles com ozônio,
porque não existia antibióticos, não existia antibióticos e anti-inflamatórios eram raros naquela época, né? Se a gente pegar a penicilina foi em 1926, muito depois de ozônio. Então tudo era tratado com ozônio, entendeu? E hoje no mundo já tem mais de 30 países que tratam com ozônio. Só na Alemanha são mais de 7 milhões de tratamento por ano com ozônio. E a Alemanha fez um estudo recente, né, não muito recente, deixa eu ver, é de uns 10 ou 15 anos atrás, onde se envolveu mais de 6 mil, foi mais de 6 milhões de tratamento, com mais de 600 profissionais, onde a ozônio apresentou ser a terapia mais segura do mundo. Apenas 0,0001% apresentou algum efeito colateral ao tratamento do ozônio. Daqueles 6 milhões de tratamento feito por esses profissionais, apenas 40 casos apresentou algum tipo de efeito colateral. Então, há um estudo, por exemplo, que ela é mais segura do que você beber a água que sai da torneira. A água que sai da torneira ainda tem algumas coisas que pode ocasionar para algumas pessoas. Tem gente que bebe água e se sente um pouquinho mal. Eu vejo muitas pessoas falarem isso. A ozônio é mais segura do que a própria água. Interessante. A gente está quase acabando nosso tempo, tem mais duas perguntas. A Vanessa está perguntando se a inalação ela é feita em casa, você atende em casa ou tem que ir no seu consultório? E a Carla está perguntando onde compra esse óleo, se você que faz a aplicação também, se essas coisas têm que ser tratadas diretamente com você. O óleo, como eu ministro o curso de ozônio, então o óleo eu sempre tenho para vender, não sou eu que faço, mas eu tenho, né, de um pessoal que é bom, porque existe muito óleos ruins no mercado. Então se ela quiser, depois pode entrar no particular, me chamar que aí eu vendo esse óleo. E o outro, a pergunta é? Se a inalação é O feita no tratamento. consultório ou na casa da pessoa, com a partir da imunidade, né? Tá, não, mas da imunidade eu preciso da via sistêmica, via retal, né? Mas se a mãe quiser Aí fazer sim, só a inalação, sim, pode ser feito só inalação, a mãe pode fazer em casa. aí você Só daria pingar o óleo, para ela fazer, né? sim, só pingaria o óleo no próprio soro, né? Ou se tiver na crise, aí sim precisaria, de repente, de fazer no consultório ou em casa mesmo, porque aí eu precisaria ozonizar o próprio soro. Mas se for fazer de uma maneira mais preventiva, ou se está no início da crise, só o óleo ozonizado no próprio soro já ajuda muito. Só enfatizando que se faz a questão da via sistêmica, você tem uma resposta melhor, né? Que é a questão da via retal que a gente estava conversando. Só o óleo acaba Muito sendo, melhor, a crise não vai ser tão eficaz, né? sim. Eu queria falar um pouco Pode falar. mais rapidamente, sobre a ozônio no autismo, porque Pode isso falar. que é mais divulgado, né, no ozônio no autismo, tanto que tem mães no Brasil que entram na justiça para que o governo banque o tratamento do autismo, né? Então a gente já tem alguns casos no Nordeste, por exemplo, de várias mães que entrou e o governo está bancando esse tratamento no autismo. Por quê? Vou contar dois relatos bem mais rápido. Eu tenho um relato de um pai que ele perdeu a esposa no trabalho de parto, né? E deu à luz a uma menina, e a menina, né, conforme foi passando, descobriu que ela tinha o aspecto autista. A menina, ela não falava, ela não tinha, não era, a sociabilidade dela era ruim, ela não conseguia quando vinham visita na casa desse pai, ela ficava um pouco agitada. Então o pai deixou de receber visitas também, né? E ele saía para trabalhar e essa menina ficava com a babá. A menina tinha 6 anos, né? E ela tinha alguns comprometimentos motor, então também fazia fisioterapia, fono para fala e um pouco de TO. E num certo dia ele começa a fazer ozônio no protocolo Nocaute, que é o protocolo para o autismo, onde são ciclos de 14 semanas. Ele estava no começo do segundo ciclo
né? E esse protocolo começa mais ou menos assim, são 5 semanas fazendo 5 vezes por semana, na 7ª semana, a 10ª semana faz 3 vezes por semana, e na 10ª semana, 14ª semana faz 2 vezes por semana. Então, no começo do segundo ciclo, essa menina, o pai chega em casa, né? Ele dispensa a babá, ele vai fazer comida para eles jantarem. A menina está no quarto assistindo TV. Ela sai do quarto, vai até o pai, dá um abraço no pai e fala: pai, te amo. Foi a primeira vez que a menina falou. Legal. E um outro relato foi de uma mãe que tem um filhinho, né, do aspecto autista, e toda vez que ele vê uma criança, ele batia na criança. E toda vez que alguém se aproximasse perto da mãe, ele também tinha várias crises de agressividade. Ou seja, a mãe não conseguia ir em lugar algum. Ela ia no cinema, não conseguia ficar no cinema, ele não conseguia ir para a escola, não conseguia fazer absolutamente nada, mas vivia exclusivamente para ele. Né? Até propriamente no casamento ficou comprometido porque ele não aceitava nem que o pai se aproximasse da mãe. Então isso seria muito ruim. No final do segundo ciclo do ciclo nocaute, né, no final do segundo ciclo do ozônio, essa criança, ela diminuiu totalmente a agressividade, ela consegue ir para a escola, ainda com muita dificuldade no aprendizado, mas ela já consegue ir para a escola. Ela consegue ir no cinema com a mãe, no shopping, e a mãe diz o seguinte: depois do ozônio eu ganhei um companheiro, porque aonde ela vai, ele consegue ir. E eu queria só pôr um relato de uma mãe aqui que eu vi aqui no próprio YouTube, que é uma mãe que a gente já teve contato lá durante o curso. É um vídeo de rapidinho, de 2 minutos, é só um relato. Vou pôr aqui. Tá bom. Eu sou graduada pela Universidade Paranaense em Odontologia há quase 17 anos. Sou membro da Associação Brasileira de Ozonioterapia, pratico odontologia integrativa e biológica. Porém, hoje eu quero conversar com vocês não somente como profissional da área da saúde, mas como uma mãe de criança especial. Eu tenho um filho de 7 anos com diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, e quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência com ozonioterapia na vida do meu filho. O Eduardo nasceu com megacolo congênito, uma doença rara intestinal grave. Com apenas 1 mês de vida, ele retirou 20 centímetros do intestino e até 4 anos de idade passou pelas mais diversas comorbidades intestinais. Eram internações recorrentes, gastroenterite de repetição, uma criança alterada que não dormia, metabolicamente muito complicado. Tentamos todos os tratamentos tradicionais, mas o que resolveu, regulou e curou a questão intestinal do Eduardo foi a ozonioterapia. Ela nos foi apresentada pelo médico dele. Então, nós seguimos o protocolo Nocaute, um protocolo criado pela Associação Brasileira de Ozonioterapia, em conjunto com uma referência cubana, a doutora Silvia. E, através desse protocolo, nós resolvemos a questão intestinal do Eduardo. Mas não foi só isso. Ele também ganhou imunomodulação. É uma criança que mora numa cidade fria e que, apesar disso, não tem uma coriza há mais de 2 anos, pois faz uso recorrente da ozonioterapia. Eu gostaria que todas as famílias do Brasil conhecessem essa técnica. As crianças com síndrome de Down e com autismo, passando pelo protocolo CAUT, recebendo esse protocolo, se beneficiam das mais diversas formas. Tanto na questão de imunomodulação, elas melhoram a cognição e principalmente a desinflamação neural. Mas também é um gás que elimina uma bactéria recorrente nessas crianças, a bactéria Clostridium. Então, nós temos os mais diversos benefícios. Eu gostaria muito de apoiar a regulamentação da ozonioterapia. O Senado estava regulamentando. E quase todo mundo que faz uso de ozônio no aspecto autista ou de Down, eles desenvolvem a fala. São crianças que não falavam e desenvolvem a fala. Isso está relacionado a quê?
Você consegue dizer? Tipo, o que eles falam? Eles falam que esse ganho o ozônio faz o quê na criança para que gere esse ganho? Por causa do oxigênio, por causa da questão da neuroplasticidade? Do oxigênio, da neuroplasticidade e da desinflamação do sistema nervoso central. Que legal. Muitas das vezes as informações não chegam, não é porque a neuroplasticidade é lenta. Muitas vezes a informação não chega porque há uma inflamação do sistema nervoso central e que não é detectado por exames, por exemplo. A gente não consegue detectar isso no exame. Mas já a terapia neural fala muito sobre isso, sobre inflamações neurais que obstruem informações. Entendi. Então, a gente tem um ozônio que combate essas inflamações neurais. Então, se eu combato a inflamação neural, já não tenho mais a obstrução, ou seja, logo a criança, a maioria, pelo menos assim, quase 80% dos autistas e tal, que não falavam e passaram a fazer o uso do ozônio, começa a fala. Muito legal mesmo. Tem uma mãezinha, a Helenice, perguntando se existe algum artigo científico sobre essa questão do tratamento do ozônio no autista. Sim, mas não brasileiro, são artigos cubanos ou alemão, porque é onde mais se desenvolve. No Brasil, se ela procurar no YouTube, aí tem muitas mães falando sobre isso e obrigando que o governo... Em São Paulo não, mas no Nordeste, principalmente Sergipe, a gente tem alguns casos em Manaus, de mães obrigando o governo, justamente por dar resultado, por ter relato de várias mães, obrigando que o governo custeie esse tipo de tratamento. Bacana. Leonardo, quem quiser entrar em contato com você, como que a pessoa faz? Porque o nosso tempo está acabando. Porque aí tem o pessoal que quer saber do óleo, tem gente que vai querer saber mais informações. Como que eles falam com você? Tá. Pode me encontrar aqui me chamar no privado aqui do próprio Insta, ou então eu vou digitar aqui meu telefone na tela, aí pode de repente me chamar no WhatsApp. Tá bom. Beleza. Porque ficou bastante coisa, acho que tem assunto para uma próxima live aí, porque pelo jeito tinha muita coisa para se falar sobre essa terapia, um tratamento bem legal, que se nós conseguíssemos colocar ele junto com a reabilitação das crianças, daria muito resultado para a gente. Vamos seguir, aí o pessoal te procura, a gente vai conversando, e as mães que se interessaram, eu passo seu contato, elas falam com você também. Acho que é isso. A última uma pergunta que ficou sem responder foi da Carla, que foi a ozonioterapia nos problemas vasculares. Você tem alguma resposta aí para a gente finalizar? Sim. É muito bom os problemas vasculares, né? A gente vê, ela aumenta muito, por exemplo, só para dar um exemplo, ela aumenta, por exemplo, a elasticidade do vaso. E se eu tenho um aumento da elasticidade desse vaso, eu logo consigo fazer com que o retorno venoso seja mais eficaz. Além disso, eu combato a placa de ateroma, ou seja, aquela gordura que está na parede do vaso, eu consigo combater ela, eu consigo deixar esse vaso mais livre, ou seja, então eu aumento o retorno venoso, logo eu tenho benefícios imensos na área vascular, né? Além disso, a ozônio, né? Se a gente pensar alguma coisa de estética, por exemplo, a ozônio faz secagem de vasinhos, por exemplo, e com muito mais eficaz do que a secagem do vasinho, por exemplo, com a glicose ou com espuma, porque a glicose, a espuma, ela fecha aquele vaso e a ozônio deixa o vaso livre. Ela dilata, na verdade, ela melhora, né? Sim. Beleza. Tá bom, obrigado, Leonardo. Foi um prazer ter você aqui na nossa live, no Sábado com a CRE. Quem quiser entrar em contato com o Leonardo, ele deixou o número dele aí do WhatsApp. Sigam ele no Instagram, é dr.nakamura_ozônio, que ele tá postando várias coisas sobre ozônio. Quem quer saber mais é só seguir ele lá no Insta, tá bom? Semana que vem a gente tem novamente mais uma live com o Dr. Rafael Yamauchi, que é um fisiatra em reabilitação pediátrica. Vai ser bem legal, não percam. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, chama a gente no Insta, no privado, no WhatsApp, quem tiver, que a gente está disponível, tá bom?
Fiquem com Deus. Tem mais uma série de lives que vai começar na próxima quarta-feira, que vai falar sobre lidando com a maternidade, que são mães especiais que vão participar aqui com a gente às 8 horas da noite. Vocês não podem perder, tá bom? Vai ser bem legal esse bate-papo que nós vamos ter com as mães, porque conhecendo o desafio das outras, a gente se sente mais forte ou se sente mais inspirada, né, a vencer essas batalhas do dia a dia. Nós vamos começar nessa quarta-feira com a Carla Macri, e é isso, tá bom? Eu espero vocês na quarta noite, às 8 horas da noite, que é o novo projeto, Lidando com o Desafio da Maternidade, e no próximo sábado com o Dr. Rafael, falando sobre fisiatria na reabilitação infantil, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.